Olá, olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Saber Psi. Aqui eu estou com um novo vídeo que é uma sequência de um outro que eu falei sobre a morte e como lidar, como falar sobre isso com as pessoas, né? Como que não fazer. E agora eu vou falar sobre as fases do luto, né? Então, quando a gente perde alguém, né, foi estudado, e até quando está também em processo de doença terminal, a própria pessoa que perdeu a saúde, vamos dizer assim, né, também pode passar por um processo de luto, né? Tem uma autora chamada Elizabeth Kubler-Ross, que ela escreveu sobre a morte e morrer, é um livro que eu recomendo quem tiver interesse para saber um pouco mais sobre o tema. E ela, entrevistando pessoas que estavam próximos a morrer, ela observou que tinha umas fases, né, nesse processo de luto. E a gente pode pensar nessas fases não só em processo de quando a pessoa está, né, uma doença terminal, mas também num processo de luto com alguma perda ou falecimento de alguém. Então, quais são essas fases, né? A primeira fase, que é quando a gente recebe a notícia, tá? É muito comum ter o que a gente chama de negação e isolamento, né? É aquele momento que a negação vai servir como um para-choque emocional, vai servir para a gente se proteger frente àquela notícia que a gente não gostaria que tivesse acontecido, né? Então, é o momento do que a pessoa, né, no processo de negação fala: como assim que aconteceu? O que é isso? Né? Não é possível. Não aconteceu. Não é possível isso ter acontecido. Que é um momento que você vai checar. Então você está, por exemplo, né? Você recebe uma notícia de uma doença que você não gostou, né? O que a gente faz normalmente? Vai em outro médico, né? Vai em outro médico porque não é possível que eu estou com essa doença, né? Não é possível que está com essa questão. Então o adoecimento, quer dizer, a negação vai servir como para-choque emocional para nos proteger frente a essa notícia, né? Ou a morte, ou enfim, né? A uma notícia desagradável. Depois, né? É claro que uma coisa bem importante que eu queria assinalar, que estava quase esquecendo, essas fases, apesar da gente falar numa certa ordem, não necessariamente é nessa ordem, tá? A critérios didáticos a gente fala, mas às vezes tem pessoas que passam por umas fases, passam por outras, às vezes não passam por todas, às vezes segue essa linha, às vezes vai de uma em outra. Então, assim, não necessariamente segue essa ordem, ok? Então, a gente tem também a raiva. Então, vamos imaginar que você estava lá no primeiro momento, você falou: não é possível, né, que isso esteja acontecendo. E aí, você percebe que realmente aconteceu, né? E aí o que vai acontecer, por exemplo, né, uma possibilidade de você ficar com raiva, né? Raiva das pessoas que estão saudáveis e você não. Raiva de você ter feito tudo certinho e mesmo assim ter acontecido. Raiva da pessoa que morreu, né? Às vezes, né? Raiva de Deus, enfim, né? Então tem também esse processo de raiva, né? Que também é outra etapa do processo de luto. Depois, tá, tem uma outra fase que é a chamada de barganha, que é quando você percebeu que mesmo assim, mesmo você tendo soltado sua raiva aí pelo mundo, porque isso aconteceu, você observa que você continua doente ou que a pessoa realmente morreu, né? Então, às vezes, né, principalmente com doenças, tá, gente? Isso, doenças terminais também, mas isso pode acontecer em qualquer outro momento. Que é o momento de barganhar. Então, assim, a gente aprende que se a gente fizer tudo direitinho, a gente ganha o presente de Natal no final do ano. E a gente faz esse processo também emocional. Então, você começa a fazer promessas, se de repente, né, vou parar de comer não sei o que para ter tal coisa, ou agora eu vou para a igreja mesmo, né? Tem pessoas que vão para a igreja nesse momento, né? Vão barganhando. Ou a pessoa vai e começa a fazer tudo certinho. Então, na barganha está muito escondido também o processo de culpa, porque às vezes a pessoa acha que ela é culpada de alguma forma, então a gente também às vezes tem que trabalhar isso. Depois da barganha, quer dizer, você percebe que você tentou de tudo, né? Você
tá ali e tentou, né, fez a sua dieta lá, fez a sua, né, foi para não sei aonde, fez sei lá o que, e mesmo assim aquela situação continua, então você tem o que a gente chama de depressão, mas não é essa depressão patológica tal como da depressão, né, da psicopatologia, assim, de transtorno psiquiátrico, mas é uma depressão de você deprime. Então você percebe, cai a ficha que realmente você perdeu aquela pessoa, ou aquela relação se acabou, ou enfim, né, aquele objeto, aquilo que você está com luto, você percebe que realmente você perdeu. E aí você deprime, tá? Então a pessoa deprime, fica triste, fica, né, mais reclusa, que é aquele processo de assimilar aquilo que aconteceu, tá? É muito importante, né, respeitar, claro, todos esses momentos, né, e acho que o conhecimento é super importante, e depois, né, quer dizer, claro que não segue necessariamente essa ordem, né, mas é só pra gente, fins didáticos, parecer, né, uma historinha que dá pra gente entender. Aí depois disso é que há o que a Elizabeth Kubler-Ross chama de aceitação, que não é uma aceitação no sentido uhul, que legal, mas assim, de alguma forma a pessoa fica em paz com o objeto perdido, né, seja a saúde, seja a pessoa faleceu, então é um processo mais interno de você aceitar aquilo que está acontecendo ali. Lembrando, né, que esse processo de luto, né, pode acontecer com finais fim de relação, divórcio, né, sair de um emprego às vezes, né, ou morte de alguém, óbvio, morte de animais. Então uma série de coisas que pode levar a gente a poder sentir luto, né? E é muito importante a gente ter noção de que o trabalho de luto fala desse processo de poder falar sobre, de colocar, né, para fora os nossos sentimentos, chorar, né? Poder viver isso de uma forma de colocar nossos sentimentos à tona. Enfim, espero que vocês tenham gostado, né? Comentem aqui embaixo. Tem um outro vídeo que eu fiz dessa série, então quem quiser dar uma olhada também. Espero que vocês tenham gostado. Se quem não se inscreveu, se inscreve no canal, dá um joinha se você gostou, né? E se quiser saber mais vídeos de Saber Psi, é só clicar ali no sininho que sempre a gente está passando vídeo. Então, se você quiser mais, né, saber mais. E se gostou também, compartilha, por que não, né? Para pessoas também, para saber um pouquinho mais sobre os conhecimentos da psicologia. Enfim, né, e da Gestalt terapia também, que é a abordagem aqui do Saber Psi. A gente tem cursos, né, para psicólogos e estudantes de psicologia, e se você quiser saber mais, é só entrar no www.saberpsi.com.br. Até mais, espero que tenham gostado. Um beijo, tchau!